Olá, sou a professora Gabriela Romagnoli Chagas, da disciplina de Sociologia. Hoje nós estamos aqui numa aula de nivelamento para o segundo ano do ensino médio. Trataremos da Sociologia Clássica, apenas para fazer um resgate, para recordar esses jovens um pouco dos autores clássicos e as suas teorias. A Sociologia Clássica, ela possui 4 principais nomes a serem lembrados. O principal nome é o Auguste Comte. Ele é conhecido como o pai da sociologia, o precursor da sociologia. O Comte ele vai trabalhar com a sociologia através da corrente do positivismo, onde pensa que o conhecimento científico é o único valor para um saber universal, para um conhecimento universal. Então, a sociologia ela tem esse caráter de ciência através dessa ideia do Comte. Logo após o Comte vem o Émile Durkheim, da França, e o Durkheim, ele pendendo dentro das teorias do Comte, ele vê a sociologia dentro de uma teoria funcionalista que pensa a sociedade como se fosse um organismo vivo em funcionamento, né? É utilizado até em algumas falas a metáfora do organicismo para falar um pouco do Durkheim, porque ele entende que os fenômenos sociais, né, as ocorrências da sociedade, elas são tidas bem semelhantes a um organismo vivo, né? Se algo não está funcionando bem, será impactado e de um outro lado, basicamente falando. Dentro dos clássicos nós também temos o Karl Marx. O Karl Marx ele trabalha seus estudos dentro de uma vertente do materialismo histórico dialético, e o Marx ele pensa a sociedade, né, em especial a sociedade capitalista. Ele pensa que a realidade social ela pode ser explicada através das transformações da sociedade dentro da história. E também o Max Weber. O Weber ele elabora uma sociologia compreensiva, né, que vai pensar que as ações dos indivíduos elas não têm um caráter próprio, né, um sentido próprio, elas são condicionadas pelas atribuições específicas e individuais de cada ser. Apenas para recordar, né, os principais nomes dos clássicos da sociologia, perdão, e agora nós iremos nos focar no Émile Durkheim, que é o primeiro sociólogo a elaborar grandes teorias que vão servir de influência para outros pensadores e pensadoras através dos séculos. A principal obra do Durkheim é essa, O Suicídio, né, só para exemplificar uma obra do autor. Nessa obra, ele vai tratar o suicídio como um fenômeno social, mas ele vai atribuir um conceito a isso, que é o conceito do fato social, que é o conceito que nós iremos verificar na aula de hoje. Na nossa prática inicial, vamos tentar recordar o que seria o fato social para Durkheim. Né? O Durkheim ele gostaria que a sociologia ela tivesse uma especificidade científica mesmo, bem exata, tanto quanto uma física, matemática, mas como que isso seria possível para uma ciência que trata da sociedade e dos indivíduos. Então ele se escora no conceito de fato social, que basicamente falando seriam maneiras coletivas de se pensar, de se agir, né? Os fatos sociais, eles sofrem muita influência das consciências individuais dos seres humanos. Então, o fato social, para exemplificar um pouco e retomar, né, esse conhecimento do fato social, a definição básica dele é que o Durkheim analisa ele como uma coisa, né, como algo ali em que pode ser colocado adiante e observar fatores que circundam isso.
O exemplo mais famoso, assim, que é bastante utilizado, como vocês também conhecem, seria o casamento. O casamento pode ser visto como fato social? Depende. Se ele tiver, através da observação do casamento como fenômeno social, tiver as 3 características que o Durkheim coloca para se definir, né, para se conceitualizar um fato social, o casamento pode ser visto como um. Então, quais são as 3 características que o Durkheim coloca mesmo para um fato social? Primeiramente, a coercitividade, a exterioridade e a generalidade. Vamos explicar um pouco sobre esses 3 conceitos, essas 3 características do conceito de fato social. A primeira característica é da coerção social. O que seria essa coerção social? É algo que é visto como uma pressão, uma imposição, uma obrigação, uma necessidade do indivíduo realizar. Voltando ao exemplo do casamento, é assim que as pessoas na sociedade se sentem em relação a se casar. Pode ser algo do qual ela não quer ou ela não busca no momento, mas existe essa pressão ali, aquela obrigação social de se estar inserido em uma relação de casamento. Então, essa característica do fato social se encaixa no casamento. A segunda característica, que seria o fator exterior, né, de um fato social, também pode ser observada nesse exemplo do casamento. Por quê? Os casamentos, eles vão ocorrer independente da vontade individual dos seres. Então, para além de mim, da minha vontade ou não, as pessoas irão continuar se casando. A terceira característica é a generalidade. Os fatos sociais, eles são gerais, eles são universais. As pessoas, elas acatam, realizam ele independente de mim. É muito semelhante também à característica da exterioridade, certo? O porquê que o Durkheim acredita que é fundamental observar os fenômenos sociais através do fato social, porque isso nos proporciona uma visão de como nós poderemos lidar e observar com determinado fenômeno. Essas 3 definições do fato social, elas conseguem ilustrar bem algo muito importante que os teóricos, os autores posteriores ao Durkheim, com certeza também se inspiraram, que é observar os fatores à nossa volta através das ações dos próprios indivíduos. Então, o que os indivíduos fazem consegue explicar muito bem alguns fenômenos à nossa volta. Posteriormente falaremos de mais conceitos do Durkheim e dos outros autores clássicos, né? Essa é apenas um nivelamento para que nós possamos resgatar as principais características desse fato social que o Durkheim tanto estudou, né, e elaborou obras e textos em cima. E o objetivo é compreender como esses fatos sociais, eles são corriqueiros, eles são cotidianos da nossa vida. E trazer também alguns exemplos, né? Utilizamos o exemplo do casamento, mas, por exemplo, a religião também pode ser vista como um fato social, as instituições sociais, que também é um objeto de estudo do Emile Durkheim, a escola, o emprego, o casamento, o fator do suicídio que ele estudou, dentre outras coisas que, se a gente parar para analisar, se encaixa muito bem na teoria do Durkheim. Na próxima explicação falaremos também um pouco sobre as instituições sociais, dentre os outros conceitos do Durkheim, e também algumas teorias dos outros autores clássicos que serviram de base para muitas das teorias atuais contemporâneas que estamos conhecendo dentro da sociologia. Espero que tenha sido esclarecido essa breve explicação, esses breves exemplos, e nos vemos na próxima aula. Muito obrigada!